Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui, irmãos, reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de dar uma dica, sobre casamento, um casamento de sucesso, um casamento extraordinário, E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre agressividade verbal, E existem muitos relacionamentos que eles não conseguem resistir pela falta de respeito, porque às vezes o cônjuge é muito agressivo verbalmente, fala coisas que não deve, e a gente sabe que palavras mal colocadas podem matar um relacionamento. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo encaminhar vídeos abençoados da parte do Senhor para você. E você que também quer uma oração abençoada pelo seu casamento, não deixe de colocar nos comentários, o nome do seu marido, o nome da sua esposa, para mim estar orando, abençoando a sua vida. Sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Como eu tenho falado, agressão verbal, na verdade, é o uso de palavras impróprias, malditas, que muitas vezes ela fere e machuca o nosso parceiro ou a nossa parceira. Normalmente são proferidas de forma de gritaria durante uma briga, A palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 29 a 31 vai dizer assim, que a gente não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, E sim unicamente aquilo que é bom para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça para a pessoa que ouve. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. E assim toda malícia, É o que a palavra fala. Se a gente começar a estudar um pouquinho sobre relacionamentos, se a gente começar a pegar isso no âmbito, assim, no âmago desse versículo, a gente vai entender que a recomendação que realmente do apóstolo Paulo em Efésios, é para a gente nunca deixar sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, Não deve haver, espaço para isso, deve ter tolerância zero para esse tipo de discurso, Não deve ser comum em momento nenhum no nosso casamento, Então, coloca isso no teu coração, irmão, irmã. Palavra torpe é palavra zero, E às vezes você pode estar pensando assim, mas pastor, afinal de contas, o que significa a palavra torpe no original, A palavra torpe no original, no hebraico, ela dá o sentido de algo apodrecido, algo corrompido, algo impróprio para uso e totalmente, irmão, sem valor. Imagine que o marido colocasse a mão em uma enorme lata de lixo lá no fundo do hospital ou na sua casa mesmo, no apartamento, e começasse a apanhar aquele lixo estragado como um resto de curativos que foram lançados assim e lançar no rosto da sua esposa, sabe? Isso é uma palavra torpe, É mais ou menos nesse sentido. Então, grava isso, grava essa palavra torpe, No original, ela dá a ideia de algo apodrecido, algo corrompido, algo impróprio para uso. Por isso que a palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 31, vai dizer assim, longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, assim como palavras torpes, palavras maliciosas, Há pensamentos e sentimentos, irmão, que realmente ela guardados no nosso coração, que nunca deveria ser colocado para fora, principalmente em bom som. A gritaria, na verdade, ela só potencializa, melhor dizendo, o lançamento de lixo sobre o outro. É como colocar o lixo dentro de uma bazuca e disparar no seu cônjuge. Por isso, sempre digo, que os gritos começam quando termina a inteligência. Então, assim, não é bom, irmão, a gente ficar falando esse tipo de coisa. Não é bom ser agressivo verbalmente. Não é bom soltar palavras torpes, palavras apodrecidas, palavras que não edificam nada a nossa casa, E a gente sabe, que a gritaria só potencializa, o lançamento de lixo, de palavras que nunca deveriam ser lançadas. E como eu tenho falado, por isso eu sempre digo,
como eu falei, quando os gritos começam, acaba a inteligência. Então, assim, uma pessoa que é inteligente, a pessoa não vai gritar, ela vai tentar resolver a situação de uma maneira mais eficiente possível. Ferir o marido é ferir a si mesmo, ferir a esposa é ferir a si mesmo, é dilacerar a própria alma, irmão, da sua mulher, né? É amputar uma parte da sua alma. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando há uma discussão, uma briga, um atrito, né, entre o casal, na verdade quem perde é os dois. Mesmo que uma pessoa vá até o fim só para dizer assim, eu estava certo, no fim fere as duas pessoas, isso nunca é bom. Existem formas de se resolver uma situação, um impasse, uma briga, uma discussão, sem realmente dilacerar a alma da outra pessoa, sem lançar uma palavra torpe, né? Um bom indicador disso é que a pessoa está perdendo o controle, é quando ela começa a erguer a sua voz. Então, se você está me ouvindo aqui e durante as suas discussões com seu marido, com sua esposa, você frequentemente perde o controle, isso significa que você provavelmente vai lançar palavras torpes, né? Porque a gritaria sinaliza isso. A pessoa começou a erguer a voz, é um sinal que está perdendo o controle, e ali vai ser lançado palavras, né, de cóleras, palavras de amargura sobre o outro, gritaria, blasfêmia, vai remoer o passado, vai jogar o passado na cara. Às vezes a situação já foi resolvida, né? Já foi pedido um perdão e talvez abra de novo a ferida e machuque ambas as pessoas e aquilo ali fica difícil, né? Quando a sua voz altera, né? Ouça um aviso do Senhor, irmão, que é para você se retirar. Literalmente, desculpa a expressão, mas cale sua boca. Melhor você calar sua boca, pedir licença, né? E cortar a conversa no momento mais oportuno, né? E até se acalmar, até que passe a raiva, a agressividade contra a pessoa que você prometeu amar a vida toda. Você tá entendendo? Tem palavras que ferem a alma. Tem coisas que você tem que saber que talvez você vai falar e vai criar um grande prejuízo no teu casamento. Pode até levar no momento da ira, né, no momento da raiva ali, a uma separação, a um divórcio. E eu acho que ninguém aqui que está me ouvindo, seja você casado ou não, ou você que está se preparando realmente para o teu casamento, você está noivo ou namorando, vocês não pensam num casamento para um divórcio. Então, assim, é importante que se mantenha realmente o controle sobre as coisas. Às vezes a pessoa, ela sabe que ela está perdendo o controle e ela quer resolver tudo na hora, quer resolver aquilo no momento, e às vezes acaba saindo uma agressão verbal e possivelmente depois disso aí o próximo passo é uma agressão física, meu irmão. Então, assim, não machuque a pessoa que você decidiu amar, nem verbalmente, nem fisicamente. Aprenda a se controlar. Se você ainda não tem esse autocontrole, talvez você tenha um temperamento meio puxado para o colérico, um sanguíneo, até um melancólico, né? Você tem que aprender a se controlar, irmão. Peça para o Senhor Jesus te ajudar. Um do fruto, né? Uma parte dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Peça para o Senhor te ensinar a ter domínio próprio. Abra jejum, abra oração. Uma boa forma de aprender a se controlar no momento da tensão, da dificuldade, é o quê? Você começar a contar até 20. Começa a contar, né? Segundo especialistas, né, os 10 primeiros segundos de uma discussão, de uma tensão, define o rumo da conversa. Então, assim, se você conseguir respirar fundo e começar a contar, isso vai te ajudar muito no teu relacionamento, vai te ajudar muito no teu casamento, vai evitar divórcio, vai evitar machucados, vai evitar feridas. Talvez você vai falar algo, irmão, que você vai machucar o coração da sua esposa, sabe? E machucando o coração da sua esposa, você está se machucando. Talvez você vai falar algo, mulher, que você vai machucar o coração do seu marido. Então, tome cuidado, tenha um coração aberto para perdoar.
Saiba o momento da discussão, né, de se retirar. Eu sei que todo mundo aqui sabe o temperamento do seu marido, da sua esposa, né, porque convivendo, né, diariamente, a gente aprende a conhecer o nosso parceiro, a nossa parceira. Então, assim, você sabe quando algo é do próprio temperamento da pessoa ou ela está descontrolada fora. Então, assim, se tá tenso, se tá perigoso, se você viu que já ergueu a voz, tá descontrolado, já tá falando palavras agressivas, palavrões, tá fazendo coisas que não deveriam, tá magoando outra pessoa, tá gritando, tá falando blasfêmia, tá falando todo tipo de malícia, se retira. Se retira, deixa a pessoa falando sozinha. É muito melhor do que isso, do que, como eu falei, acabar num divórcio, acabar numa contenda. Há muitos relacionamentos, né? Há muitos casamentos, quando a gente vai tratar do marido, vai tratar da esposa, vai conversar com eles, dar um aconselhamento pastoral, a pessoa fala que se descontrolou ali no momento, não queria falar isso, só que foi tarde demais. Às vezes já machucou, às vezes já feriu. Geralmente, quando abre uma ferida, demora para se fechar. E quando a pessoa deixa fechar, né? Quando a pessoa busca o Senhor, às vezes o marido se fecha, às vezes a mulher se fecha. E quando realmente eles param de conversar, isso aí você pode ter certeza. Quando há um silêncio dentro de casa, irmãos, esse é o primeiro passo para o divórcio. É o primeiro passo para o divórcio. Então, assim, tome cuidado com as palavras suas, né? Realmente faça o que o apóstolo Paulo nos recomendou, né? Tudo que for bom, tudo que for de boa índole, né? Tudo aquilo que vai edificar a tua casa, isso você deve fazer. Se algo que você está falando, irmão, ali no momento da discussão, você sabe que não vai edificar, não fale. Não fale. Se tem a tentação, às vezes, porque você está sendo ofendido, de pegar e, como diz outro, né? Apertar na ferida, cutucar, não faça. Não faça isso. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados sois os pacificadores do reino de Deus. Seja um pacificador, irmão. A sua atitude, o seu posicionamento, a sua oração pode muito seus efeitos. O Senhor está olhando todas as coisas. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Sabemos que nenhum relacionamento é fácil, mas uma relação saudável é construída com muito esforço, com muito perdão, com muita sabedoria. A Bíblia diz, né, em Salmos que é com sabedoria que se constrói uma casa. Você quer ter um casamento abençoado? Continue estudando a palavra. Continue buscando, né, os benefícios do fruto do Espírito Santo. Né? É um fruto com vários benefícios. E dentro desses benefícios há o domínio próprio, né? A mansidão, ao amor. Né? Então que peça para Deus te dar amor, peça para Deus te dar estratégia com teu marido, com tua esposa. Peça para Deus te ensinar a controlar essa agressividade. Peça para Deus nunca deixar você ferir o seu marido, a sua esposa, até porque no dia do casamento você, né, fez uma promessa ali, você fez um voto de amar essa pessoa para toda a vida. Então, assim, quem decide amar não vai machucar, porque o amor não machuca, o amor cura. Então, assim, que você possa ser uma fonte de vida para sua casa, que você possa ser uma fonte de vida para o seu marido, para sua esposa. E lembre-se, irmãos, que tudo que vocês fazem dentro de casa, os filhos de vocês estão vendo. O filho de vocês está vendo. E, acima de tudo, lembra que a luta não é contra a sangue, contra a carne, principados e potestade. Às vezes o marido e a mulher pensam que a luta é um contra o outro. Não. Ninguém ganha, só perde, né? Que você possa ser um homem sábio, você possa ser uma mulher sábia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os casais aqui que me ouvem. Obrigado, Senhor, já de antemão, porque as pessoas que estão ouvindo aqui são pessoas que desejam ter um casamento abençoado. Hoje em dia, Pai, é muito difícil casais permanecer casados por muito tempo. Existem muitos casais, Pai, que estão separados dentro da própria casa, não têm sabedoria de lidar. Às vezes são homens e mulheres de Deus que frequentam a igreja, mas não têm sabedoria dentro do lar. Que essa palavra possa ser uma palavra rema, que essa palavra em Efésios 4, 29 a 31, Senhor, possa edificar a casa dessa pessoa. Abre o entendimento desse homem,
abre o entendimento dessa mulher, abençoa eles para que eles tenham um casamento de sucesso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você gostou, eu te peço que você compartilhe, me ajude a divulgar, a evangelizar o máximo de pessoas que você puder, pessoas que você conhece, que estão casadas, que estão em crise, manda esse vídeo, você vai abençoar a vida delas também, tá bom? Deixa o seu like e que o Senhor possa abençoar grandemente o teu casamento, a tua vida. Eu sou o pastor André e hoje eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo.